Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Rogéria Viana. Gente, quem não conhece a Rogéria, corram pro Instagram dela, que é o Vem Pra Nova York, Vem Pra NY. E é um Instagram que ela dá 1000 dicas de Nova York. São fotos originais dela, são os lugares que ela vai e conhece. E ela realmente é uma estrangeira, uma imigrante, uma história fascinante sobre a carreira dela também. E essa parte que eu adoro, que é a autenticidade dela com a vida em Nova York, que é muito real e para todos os bolsos. Então eu recomendo demais vocês acompanharem ela por lá. Gente, eu tô com essa voz porque é minha vez essa semana de estar com Covid. Tá tudo bem, mas com certeza tô aqui um pouco congestionada e com essa voz assim, então semana que vem vou estar melhor. Mas de verdade, escutem esse episódio hoje com a Rogéria. Eu adorei demais conversar com ela. Eu acompanho ela e tô doida pra ir pra Nova York. Faz muito tempo que eu não vou. E aí, quando chegar lá, a gente vai fazer um bem bolado juntas. Adorei, tá bom, pessoal? Aproveitem. Um beijo. Bom, super obrigada, Rogéria, por ter topado conversar. Como eu estava te falando agora, eu sou seguidora e a hora que eu consegui ir para Nova York, eu já anotei todas as dicas que tem lá no seu Instagram, em Opa! tudo. Então eu fico super feliz de ter você por aqui. E coloca mais uma aí na lista que vai ser um café comigo, hein? Combinado. Vai ter que ser bom, você me leva em algum lugar novo aí que tem que experimentar. Com certeza. Mas super prazer. Então você estava me falando, né, Rogéria, que você mora em Nova York faz quanto tempo? Vai fazer 9 anos já. 9 anos, passou muito rápido. E você veio, né, aqui para os Estados Unidos, por quê e como? Qual que foi a história? Isso. Eu vim trabalhar, eu recebi um convite do Ciro Pelicano, que ele tem uma agência que era como uma house da Globo Internacional, do marketing da Globo Internacional. E eu vim em 2012 primeiro, fiz uma experiência, passei 2 meses, e aí em 2013 voltei, passei mais um mês, aí a gente, né, ele fez a proposta de ficar. E aí em novembro de 2013 eu mudei de mala e cuia para cá para trabalhar no marketing da Globo Internacional. Que eu era redatora no Brasil, né? Sempre fui redatora, trabalhei em agências no Brasil, em São Paulo, e aí quando pintou essa oportunidade de vir para cá, não pensei 2 vezes. E de onde você é no Brasil? Eu sou de Santos, Tá. mas eu fiz faculdade em São Paulo, fiz SPM, e depois, né, fiquei morando em São Paulo e trabalhei por lá e fiz minha carreira em São Paulo. E você sempre soube que você ia querer fazer SPM, tá, né, ser redatora, trabalhar com mídia, ou foi algo que desenvolveu um pouco mais tarde? Como que foi? Não, sempre. E é uma história muito curiosa até. Eu, com 8 anos, comecei a falar para as pessoas que eu queria ser publicitária. Publicitária, você usou a Oito, palavra, publicitária. 8 anos. E era uma época que publicidade não tinha esse glamour e não era uma profissão tão popular e assim que todo mundo sabia o que era publicitário. Imagina, eu estou falando da década de 80, início da década de 80. E aí as pessoas riam e falavam, né, vinha uma piveta de 8 anos falando, quero ser publicitária. E as pessoas falavam, você sabe o que é ser publicitária? Eu falava, eu sei, é quem faz comercial, quem faz anúncio de revista. É isso que eu quero fazer. E naquele tempo, eu lembro que passava na TV um comercial da Escola Superior de Propaganda e Marketing, da SPM. E eu falava, eu quero estudar nessa escola, eu quero ser publicitária, eu quero estudar aí. Uau. E era uma coisa, né, eu não me lembro assim de onde surgiu essa vontade. E a partir disso eu arrancava folha de revista com as propagandas que eu gostava mais. Eu tinha uma pastinha, sabe? Eu colecionava papel de carta e colecionava anúncios de revista também, porque eu gostava. E filmar, eu tinha um videocassete, eu tinha uma fita que eu gravava os comerciais que eu mais gostava. E meu pai brincava, meu pai falava assim, as pessoas gravam filme da televisão e você grava comercial. E aí eu sempre tive esse interesse por publicidade. Quando eu fui prestar vestibular, eu não sabia nem o que eu colocava de segunda opção, porque eu nunca mudei de ideia, eu nunca pensei em ser outra coisa. E as pessoas achavam engraçado, assim, essa minha obsessão pela profissão, mas foi, e aí comecei, e aí fiz SPM como eu sonhava,
E foi lá que eu estudei e comecei minha carreira a partir disso. E você lembra de algum comercial, quando você era pequena, que você gostou muito? Ou algum que você falou: "Nossa, esse aqui poderia ser bem melhor"? Ah, eu lembro, o primeiro sutiã, né, da minha época, eu Aham. acho que é um comercial Sim. inesquecível para muita gente. Tinha aquele do Sound System, que era um pessoal dançando, que o cara ensinava o outro a dançar, que até hoje tem a música, né, "Wow, up the jam", Aham, lembra? aham. Que Sim. também ficou muito famosa. Então tinham vários comerciais que eu gostava muito, de cigarro, né, tinha muito cigarro naquela Muito. época. Eu gostava dos comerciais de cigarro também, mas, propaganda sempre me tocou de um jeito interessante, assim, eu sempre me motivei, me interessei muito pela Porque criatividade ali. o que é interessante da propaganda, né, porque que eu acho interessante é que, como você falou, né, não é que você está vendo um filme, mas ao mesmo tempo a propaganda, hoje em dia é diferente, mas ela tem que comunicar algo muito rápido, É, mas tem que ter, alguma profundidade, né, senão a gente abandona. Então é um exatamente. desafio, então eu imagino que no seu para você, você falou: "Nossa, isso aqui é um desafio que tem que ter de tudo, né, tem que ter a cor, tem que ter a atuação, tem que ter a mensagem, mas tem que estar tudo num pacote". É, e você imagina, você tem que ter um storytelling em 30 segundos. Uhum. Né, você tem que chamar atenção. Então, isso sempre me interessou. E eu quando eu comecei, nem tinha internet. Eu lembro que eu estava no último ano da faculdade, o meu orientador do PCM virou para mim e falou assim: "Vai chegar uma coisa incrível, internet. Você vai conseguir se comunicar com pessoas no mundo inteiro". E eu não conseguia imaginar o que era aquilo. A gente não tinha referência, né. Porque você imagina, eu fiz a faculdade inteira sem Google, sem computador, sem internet, sem nada disso. Sem e-mail, não existia, gente. Eu me formei na faculdade em 1995. Uau. Então, assim, não tinha internet. E ele falava. Então, eu sou de uma era que começou, né? Quando eu comecei em propaganda, era anúncio de revista, de jornal, outdoor, Aham. rádio e TV. Não tinha mais nada, não tinha site, nada disso, campanhas digitais, não existia nada disso. Então, eu sou de uma outra geração, eu sou outro. Mas também eu acho que eu sempre brinco isso com meu marido, né, porque eu tenho 2 filhos pequenos, um de 7, um de 4, e eu brinco que eu acho que essas crianças têm uma tolerância muito menor, têm menos paciência na vida, porque eles não têm que assistir comercial. Então, assim, o meu pequeno de 4 anos, quando ele vê trailer, ele fala: "Mamãe, isso é comercial?". Tipo, tudo que é menor ou que é rápido, ele associa que é, né, um comercial. Então eu fico pensando como que hoje em dia, né, assim, na sua visão ali do que era, no que você se apaixonou ali nos anos 80, na sua pasta, né, de cortando os anúncios, tudo, você vê uma evolução para melhor, para pior, apenas diferente no que é hoje uma campanha ou um comercial? Eu acho que é diferente, porque foi um desafio que eu mesma sofri nessa transição, porque eu até me considero assim de uma geração privilegiada que acompanhou essa transição, né, do daquela coisa mais artesanal, analógica para o digital. Então, no início, era um desafio para nós como criadores também passar a pensar dessa forma, né? Antes a gente criava pop-up, né, aqueles anúncios pop-up. E assim, foi um processo muito sofrido até para a gente entender, porque a gente foi a propaganda digital, né, foi evoluindo junto com a internet, junto com essas ferramentas. Então, por exemplo, quem está entrando agora em propaganda já sabe o que é. A gente não, as coisas iam sendo criadas e a gente ia tendo que aprender junto, né? Eles iam ajustando os formatos e a gente ia tentando aprender enquanto a coisa acontecia. Eu acho Hum. isso que foi muito interessante da minha geração, que a gente acompanhou tudo e a gente foi se ajustando e foi tentando pegar a onda ali, né? É, mas eu acho que são diferentes formas, né, de se comunicar. Eu realmente, eu concordo com você, eu acho que as pessoas têm menos paciência hoje, né? Porque antigamente a gente tinha paciência de sentar e esperar o comercial, até porque numa época que eu lembro, assim, quando eu era criança, nem era tão comum ter TV com controle remoto, Sim, eu né? lembro disso também. E só tinha Então, alguns canais também. tinha o quê? 5 canais. Sim. Então passava o comercial, todo mundo deixava no comercial Uhum, e assistia aos comerciais. Hoje em dia, entrou no comercial, você muda de canal, uhum, né? Você vai zapear e vai ver o que está passando. Ou você assiste o streaming que não tem comercial. uhum.
Então, as pessoas hoje, eu acredito que elas têm menos paciência, realmente. E agora, para você captar a atenção delas, você tem que entender o que elas gostam, como você se inserir ali no dia a dia delas e falar, oi, presta atenção no que eu vou falar. É comercial, tá? Mas presta atenção no que eu tô falando. Sim. Então, é mais desafiador para quem cria, mas ao mesmo tempo, quando você consegue encontrar o caminho ali para o coração e para a atenção do público, a mensagem chega bem. Isso é tão interessante, né, porque eu estava lendo hoje de manhã que a CNN tentou aí uma empreitada com o CNN Plus, né, Foi. que seria um streaming e durou, sei lá, 3 semanas e já Foi, acabou. foi menos de um mês. Eu fiquei sabendo ontem também. Eu falei, mal nasceu, já morreu. Exatamente. E aí eu fiquei pensando nisso, como e aí uma das questões que eles estavam falando é a questão de que o Netflix, né, fechou aí com um lucro mais baixo, tem 2 milhões menos de assinantes, Uhum. e como as pessoas estão meio assim no limite da quantidade de opções, Não, né, para você assinar. Pode ser o Netflix, pode ser o uhum. Hulu, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí você vendo essa evolução, o que que na sua opinião, né, já que você está desse lado, o que que na sua opinião você acha que é a melhor maneira, assim, para essas empresas pensarem no que agrada a pessoa? É nicho ou é mais geral que tem que pensar? Eu acho que é nicho. Hum, Porque da mesma forma que você tem essa diversidade, né, essas opções todas, Hulu, Netflix, não sei o que lá. Dentro de cada opção também tem muitas outras opções, uhum, né? Aí você entra no Netflix, tem várias opções. Eu assino não sei quantos streamings. E quando eu vou assistir alguma coisa, não é que eu falo assim, vou assistir Netflix aí, Netflix. Não, eu ligo e fico olhando assim, em qual eu vou entrar. Será que eu assisto alguma coisa no Hulu? Será que eu assisto alguma hum, coisa no Netflix? HBO? Já começa aí, né? Porque uhum, antes era só Netflix. é, Então eu acho que começa a segmentar, segmentar, segmentar. Então já é o caminho. Eu acho que é nicho mesmo, hoje em é, dia. Eu acho que o geral já não tá pegando tanta gente. Até porque hoje em dia são, por exemplo, geral eu digo, por exemplo, canais abertos, né? O canal aberto que a gente faz um negócio que agrade a maioria. Hoje em dia, o que é um benefício, eu acho que é uma vantagem, é a gente conseguir falar mais segmentadamente com cada público, de acordo, porque a gente tem os meios hoje, né? Antigamente a gente não tinha isso. uhum, Antigamente, vamos anunciar onde? Globo, SBT, Bandeirantes, que eram todos canais para a família inteira, que eram sim. todos canais, né? Hoje em dia a gente já consegue segmentar mais, então eu acho que é mais o caminho mesmo. Eu fico impressionada com isso. Mas então aí, só desculpa é que a gente fez essa tangente aí que eu estava curiosa, mas aí quando você chegou nos Estados Unidos, e a gente estava falando, né, que essa questão do frio é algo para se adaptar, mas você chegou e aí você já falou: "Nossa, é aqui que eu vou morar, vai ser ótimo", ou cada ano você falava: "Não, talvez esse vai ser o ano que eu volto para o Brasil"? Não, foi engraçado porque eu vim para cá. A primeira vez que eu vim a Nova York, que fui a passeio, foi turismo, foi em 2008. E eu sempre viajei muito, mas eu viajava muito para a Europa. Eu tinha uma certa resistência aos Estados Unidos. Eu Hum, gostava muito de ir para a Europa. Então eu conheço muitos países. E assim, eu já visitei lugares incríveis, mas eu nunca tive vontade de morar em nenhum deles. hum, Então assim, amo Paris, mas não me imaginava morando lá. Amo Barcelona, nunca pensei em morar lá. Quando eu vim a Nova York pela primeira vez, no primeiro dia eu tive um impacto. Assim, eu falei, eu queria morar aqui. Assim, no primeiro dia, eu falei, nossa, eu queria morar aqui. E eu fiquei até surpresa com a minha própria reação, porque eu nunca tinha sentido isso em lugar nenhum. Mas não era uma coisa que me passava pela cabeça, até porque eu, sendo redatora, eu tinha que ter, por melhor que fosse meu inglês, eu sempre acho que para redator é muito difícil, porque não é só a questão da língua, não é só a uhum, questão do idioma, é também o background, entendeu? Porque em propaganda, no Brasil, por exemplo, se você fizer uma campanha, você que foi baixinho da Xuxa, todo mundo entende o que você está falando. Eu não tenho essas referências americanas. Eu sim. não cresci aqui, eu não tenho, né, essas sutilezas da cultura americana. Então, por mais que você tenha um inglês bom, eu acho que falta isso quando você tem que trabalhar como redator. Então, eu nunca pensei realmente em morar aqui, eu não tinha um plano de morar aqui. Eu só tinha essa vontade. Se eu tivesse morar em algum lugar, seria em Nova York. E quando veio essa proposta, que era para trabalhar com o público brasileiro,
em português, criando em português, fazendo o que eu já fazia no Brasil há anos, há décadas. Falei, poxa, incrível, né? Achei a agulha no palheiro. E vim para cá. Mas quando eu cheguei, foi logo assim que minha primeira sobrinha nasceu. Eu sempre fui louca para ter sobrinha. Eu sou muito família, assim, sou muito unida à minha família. Eu ainda cogitei, eu falei assim, acho que eu não vou. Agora que eu tenho uma sobrinha, acho que eu não vou. Falei, não quer saber, eu vou, fico uns 2 anos e volto. Então a minha ideia, eu achei que eu ia passar 2 anos aqui. Quando em um belo dia eu acordei 2 anos. Falei, acho que dá para ficar um pouquinho mais. E aí fui ficando, estou aí caminhando para o meu 9º ano em Nova York, né? Vou completar 9 anos que eu vivo aqui. E tem sido incrível. Assim, Nova York me acolheu e eu acho que é o meu lugar no mundo. Não tem lugar assim que eu me sinta mais pertencente do que aqui. Isso é tão interessante, né? Porque eu faço essa piada, porque eu morei em Nova York 10 anos e eu tô agora em Massachusetts faz 5, vai fazer 6. E quando eu saí de Nova York, eu escrevi no Facebook uma carta aberta a Nova York. Ninguém me pediu, eu quis escrever só porque eu quis, né. E aí era a minha piada que era assim, Nova York era como se fosse aquele ex-namorado que, assim, falava: "Me dá mais uma chance, esse ano vai ser mágico", daí eu falava: "Tá bom, vamos ficar". E aí eu ia fazendo isso, mas, assim, a sensação que eu tenho com Nova York é a mesma que eu tenho com São Paulo, de onde eu sou, que, assim, eu não gosto que ninguém fale mal. Eu posso reclamar, mas se alguém mais reclamar, eu fico muito triste. Eu entendo. Porque é uma pessoa, né, a cidade é uma pessoa. E eu acho, e Nova York para mim, eu sou completamente apaixonada por Nova York, completamente. E eu falo assim, eu vejo essa paixão que Nova York desperta nas pessoas, inclusive em pessoas que nunca estiveram aqui. Eu acho muito interessante isso. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, lá no Vem Pra Nova York, dizendo: eu amo Nova York, não vejo a hora de conhecer. Eu falo, mas como você pode amar um lugar onde você nunca esteve? E eu sempre comparo, e eu falo exatamente isso, que eu acho que as cidades são como pessoas. Eu acho que a cidade, ela tem o seu cheiro, ela tem os seus sons, ela tem tudo, as suas cores, o seu jeito de ser. E enquanto você não convive com essas peculiaridades, com essas características dessa pessoa cidade, como você vai dizer que você gosta? Como você vai dizer que você ama, né? É tipo você se apaixonar por um ator que você vê na revista. Você não sabe, né? E aí eu acho que mas Nova York tem isso, de despertar esses sentimentos nas pessoas, e pessoas que nem conhecem, que nunca pisaram aqui. Eu acho isso incrível. E eu acho E que da toda onde você acha cidade. que vem esse imaginário, assim? Porque é quase que uma imaginação. Eu acho que pra gente no Brasil, a gente, né, como você falou, a gente cresceu, muitos de nós vendo a imagem Uhum, dos Estados Unidos meio conectada com Nova York, meio coisa dos filmes, um é, charme, né, uma coisa é. cosmopolita e tal. Mas, assim, o que mais você acha que deixa, assim, a imaginação das pessoas tão aguçada quando falam de Nova York? Eu acho que é muito isso, assim, de Nova York ser uma cidade, como poucas, muito presente no dia a dia das pessoas, por exemplo, assistindo filmes, vendo imagens na TV. Todo mundo sabe como é a Times Square. Hum. Mesmo que você nunca esteja, todo mundo sabe como é o Central Park. As pessoas conseguem visualizar a cidade. Porque é isso, você vê um filme, e o que a gente sempre vê de Nova York, por exemplo, o casal passeando no Central Park. Então você já associa o Central Park, um piquenique no Central Park. A gente já associa Nova York a esses momentos, né? Hum. E eu acho que o cinema acho que poetiza muito Nova York, né? Então, assim, a pessoa está presa no trânsito, no táxi amarelo, querendo encontrar outra que está lá. Mas, assim, quando a gente fica preso aqui no trânsito, no É táxi amarelo, a gente horrível! quer morrer, quer matar, quer sair correndo e falar, não, moça, eu vou descer aqui, eu vou de metrô. Então, assim, mas no cinema é sempre aquela situação, tal, que tudo fica bem poetizado. Mas Nova York, eu acho que é isso, assim, as pessoas crescem, passam a vida com Nova York presente. É como se fosse, por exemplo, a Hebe, né? Que você passa a vida vendo a Hebe na TV e você se sente, né? Você se sentia assim, amigo da Hebe, amigo da Xuxa, amigo. As pessoas se sentem.
Próximas, é. né, conhecedoras e próximas de Nova York. Sim. E E pare aí quando você chegou, você falou, né, enfim, que você já teve essa conexão, que você se encontrou, mas você também pensou porque eu acho que muito do que as pessoas às vezes pensam nos Estados Unidos é como uma terra de possibilidades, né. Uhum. É lá que eu vou poder juntar dinheiro, é lá que eu vou poder, né, conseguir essa selva de pedras, né. E É, você falou, né, que você sentiu acolhida e tudo isso, mas tiveram momentos que você também não se sentiu tão acolhida, assim, como brasileira, imigrante, mulher, nos Estados Unidos? Porque Nova York é um pouco um ecossistema, né, não é, representa, assim, os Estados Unidos como um todo, mas você teve alguma é, sensação de não se sentir parte em algum momento? é. Eu acho, assim, quando eu mudei para cá, eu não conhecia quase ninguém, né. E eu acho, assim, que uma coisa que a gente tem sempre que deixar bem claro, quando a pessoa vem passear aqui, mesmo que seja para passar um mês, não sei o quê, e que está vivendo uma experiência de visitante, é completamente diferente de quando você morou aqui, você sabe, é completamente diferente de quando você vem viver aqui, né. Quando você tem compromissos, que você tem que trabalhar, que você tem horário, que você tem coisas chatas para fazer, supermercado, lavanderia, essas coisas todas, é completamente diferente, não é super divertido que nem se fosse morar, né. Tem muita coisa chata em Nova York também. Quando eu mudei para cá, eu vim sozinha, eu vim com 2 malas, eu conhecia, tipo, 4, 5 pessoas no máximo aqui. Fui trabalhar, tive a sorte de trabalhar entre brasileiros, né, isso ajuda um pouco, mas mesmo assim eu não tinha amigos aqui que eu pudesse ficar fazendo coisas todo o tempo. E eu passei muitos meses, o início assim da minha estada, fazendo muita coisa sozinha. Então eu andava pela cidade. Eu sou o tipo de pessoa que eu não me prendo, eu não preciso de companhia para fazer as coisas. Eu não deixo de fazer nada porque eu não tenho companhia. Eu vou a shows, eu vou ao cinema, eu faço tudo sozinha. E eu fiquei muito tempo fazendo isso e eu achava. É porque, assim, aqui em Nova York eu sinto também que muita gente não é daqui, né? Uhum. Raramente você encontra um nativo e quando encontra aquele born and raised in New York. Eles adoram falar isso. Adoram. Adoram. Você já não sei, born and raised. Então, uau, Nascido e criado, parabéns, tá aí o nascido seu e criado certificado. em Nova York. São raríssimas as pessoas, dá para contar nos dedos das pessoas que eu conheço que são daqui. Então, parece, eu acho que a gente não se sente tão deslocado, porque quase ninguém é daqui também. Aham. Quase ninguém é daqui. Então você vai falar, você vai na Delhi, o cara é do Paquistão, aí o Uhum. outro é do México, o outro é não sei o quê. Você é meio, apesar de não ser, você não criar essa identificação, você é brasileiro também, você fez, pô, esse cara também não é daqui. Hum. Tá todo mundo na mesma batalha, tá todo mundo querendo alguma coisa da cidade, querendo Hum. construir alguma coisa aqui. Então, da mesma forma que às vezes é difícil você estar sozinho, você se sente parte de um mundo, de um universo que tem aqui, que são pessoas estrangeiras que vivem aqui. E aí você fala, pô, tá todo mundo conseguindo, vou conseguir Hum. também. Tá Sim. todo mundo se virando, eu também vou. O início é lógico que é mais difícil, né? Eu sempre falo, quando eu mudei para cá, minha vida era uma folha em branco e eu acho que esse também é um privilégio, porque eu mudei para cá quase com 40 anos. Então, assim, você conseguir restartar, né? Você recomeçar a sua vida nessa idade, e você começa a reavaliar tudo. Então, quando eu mudei para cá, eu pensava assim, como que eu quero que seja a minha vida agora? Hum. Onde que eu quero morar? Eu olhava para a cidade e falava assim, em que região, que bairro que eu vou morar? Que tipo de vida? Eu não fazia academia, tipo, não tinha compromisso nenhum ainda, com nada. Então, assim, eu vou fazer academia, ou eu vou correr, ou eu vou fazer curso de pintura. Então, eu comecei a reconstruir a minha vida aqui. E quando você tem essa oportunidade de fazer essas escolhas mais velha, com mais experiência, e se conhecendo melhor, é um privilégio tanto, né? Você poder falar, bom, peraí, vamos ver o que deu errado na encarnação anterior e como que eu quero que seja agora. Então, daí no início eu me senti muito sozinha, não tinha muitos amigos, fazia as coisas, mas com o tempo eu fui me entrosando, fui fazendo amizade. Hoje eu tenho, graças a Deus, conheço muita gente aqui. Mas Nova York tem isso, eu acho que o que na vida normal as semelhanças aproximam, aqui em Nova York às vezes as diferenças também aproximam. Hum. Te faz assim, você também. é, a pessoa se sente estranha, a pessoa é diferente de você, e você fala, eu também sou diferente.
Então, às vezes, isso também aproxima. Isso é tão interessante, né, porque eu estava falando isso É, com eu recebo muito essa pergunta, acho que é a pergunta número 1 que eu recebo: "Ai, como foi muito difícil, né, para é, você sair do Brasil e morar é. fora, e como você", eu não tenho muito, eu não tenho um apego, ao lugar, eu tenho apego às Sim. pessoas, né, eu tenho saudade Aham. da minha família, como você falou, Isso. meus sobrinhos, É. meus pais, né, tudo isso, eu tenho, mas assim, eu não tenho aquela questão tão, né, sim, Uhum. enraizada com o espaço, assim, né, "Ah, eu preciso estar naquela casa, naquela rua, naquele Aham. bairro", sabe. É. Mas como você falou, Nova York também pode ser um espaço de muita transição, né, muitas pessoas Uhum. chegando e saindo, ficando um Sim, tempo, sim. e aí você meio que, né, nessa constância aí desses 9 anos, você também acha que, por exemplo, criando o seu Instagram, o Vem para Nova York, foi também uma maneira de você, né, se conectar mais ou se sentir mais enraizada, você teve É. essa necessidade ou não foi por aí? Na verdade, o Vem pra Nova York nasceu por causa disso, porque Hum, quando eu mudei pra cá, né, em 2013, eu era uma pessoa, assim, em São Paulo eu tinha muitos amigos, eu tenho família grande, então, assim, eu estava sempre entre pessoas. hum, E quando eu mudei pra cá sozinha, eu pensei: "As pessoas vão me esquecer". Falei: "Vai todo hum. mundo esquecer", porque quando a gente muda, no primeiro mês tá todo mundo: "Ai, que saudade dela", no segundo mês: "Ai, como será que ela tá lá?", no terceiro mês, esqueceram, Acabou. acabou, acabou a saudade. Eu falei e eu tinha pânico das pessoas me esquecerem. Eu falei: Hã. "Sabe o que eu vou fazer?". Eu falei e quando eu comecei a fazer essas coisas todas sozinha aqui, eu sempre ia num restaurante e pensava: "Puxa, fulano ia gostar daqui". Ia Uhum. num show, pensava: "Ai", eu falei: "Eu preciso compartilhar essas experiências que eu tenho com outras pessoas, com essas pessoas". E aí o que eu comecei a fazer, até inspirada em um amigo meu que morava na França que fazia isso, toda semana eu mandava um e-mail para um grupo de pessoas, meus melhores amigos e minha família, contando como tinha sido a minha semana. Hum. Então eu falava assim: essa semana eu fui no restaurante tal, aí escrevia sobre o restaurante. Tipo um blog exclusivo para um grupo de amigos. Isso, porque eu queria, de alguma forma, compartilhar as experiências que eu estava tendo com as pessoas que eu gostava. E eu mandava e-mail, toda semana eu mandava esse e-mail. Ó, era toda sexta-feira que eu mandava. Era meu compromisso de sexta-feira era mandar esse e-mail contando tudo. "Ai, foi um show tal". E as pessoas adoravam, porque parecia assim, que de alguma forma elas estavam vivendo aquilo comigo. Elas entravam no site das coisas que eu falava. Então, de uma forma ou de outra, eu comecei a sentir assim que eu não estava sozinha, né? Porque, por exemplo, quando chegava na sexta-feira, eu falava: "Puxa, eu não fiz nada essa semana. Pô, eu preciso encher aqui meu e-mail, meu relato". E aí eu ia fazer coisas para poder contar para eles, né? Porque as Hã. pessoas ficavam ansiosas esperando. Depois de um tempo, e aí as pessoas começaram a me escrever: "Ah, tô indo pra Nova Iorque, me manda um e-mail com dicas, tal". E eu sempre mandava os e-mails. Aí um dia minha irmã, que trabalha com mídia também, ela sempre acompanha muitos Instagrams, tal, ela falou pra mim: "Olha, eu sigo muitos Instagrams de Nova Iorque, eu não vejo essas dicas que você dá, os lugares que você me leva quando eu tô em Nova Iorque, eu não vejo nenhum Instagram". Ela falou: "Por que que você não faz um blog, um negócio assim, pra compartilhar essas dicas também e até facilita a sua vida, porque fica todo mundo te pedindo dica, aí Hum. você já manda ir pra lá". "Ah, boa ideia". Falei: "Deixa eu olhar nos meus e-mails o que que eu tenho de dicas já, que eu já escrevi, eu vou separar e vou montar um blog". Quando eu fui olhar os meus e-mails, eu descobri que eu tinha conteúdo para um ano de postagens diárias. Eu já tinha quase 400 dicas que eu já tinha dado só nos meus e-mails. Uau. Aí eu fiquei pasma, eu falei: "Gente", eu falei: "Eu vou ter que fazer". Eu falei: "É uma judiação eu ficar com esse conteúdo todo represado". Uhum. Porque, durante muito tempo eu resisti ter blog, porque eu sou redatora. Eu Uhum. queria que meu hobby fosse uma coisa diferente do que eu fazia no meu dia a dia. Eu falei: "Eu passo o dia inteiro escrevendo, eu não quero que meu hobby seja escrever também". Eu queria fazer outra coisa, eu queria fazer crochê, queria ser DJ, eu não queria. Mas aí eu falei: "Ah, vou fazer". E montei o primeiro era só um blog. Eu montei o blog, coloquei lá, tal, criei uma página no Facebook, e um dia eu tinha 500 seguidores no Facebook. Um dia. Eu fiquei em choque. Nesse dia eu entendi o poder da internet. Hum. Porque eu postei só na minha página pessoal no Facebook, meus amigos compartilharam, e um dia eu tinha 500 seguidores. Em uma semana eu tinha 1000. Uau. Aí eu falei: "Gente, esse negócio de internet realmente", apesar da gente trabalhar e fazer para cliente e tudo, quando aconteceu comigo eu fiquei em choque. E aí montei o Instagram e o negócio começou. E aí eu acho que é isso, assim, você compartilhar eu compartilhar o que eu estou vivendo com outras pessoas. Uhum. E eu acho que
eu ter esse compromisso que eu venho para Nova York, eu ter vindo para Nova York, me ajuda até a ter uma experiência diferente, uma experiência pessoal diferente, porque agora eu fico mais atenta ao que eu estou vivendo. Então, se eu estou num restaurante, eu estou mais atenta se o ambiente é legal, se a música que está tocando é legal, porque como eu vou reportar isso que eu estou falando, isso que eu estou vivendo, eu fico mais atenta se o prato é bem apresentado, porque se você não tem esse compromisso de contar para as pessoas, você nem liga, você não percebe. E aí eu acho que eu até tenho experiências pessoais melhores, sabendo que depois eu vou ter que contar para alguém sobre o que eu estou vivendo ali. E o que é legal é que você tinha falado também no início que parte, né, de você mandar os seus e-mails aí na sexta-feira era porque também quase que uma coisa terapêutica, né, porque você tinha que ir, fazer, sair de casa, se Uhum. colocar aí e É, tal. E eu acho que isso, às vezes, quando as pessoas perguntam, né: "Ai, é difícil se mudar?", eu acho que imigrar sempre é um processo solitário, é, mas você também descobre suas forças, né, que você sabia que você muito. não achava que tinha. Muito, muito. É isso, assim, não é, eu acho que pra gente que vem de São Paulo, é um pouco mais fácil, Sim. porque a cidade tem mais ou menos o mesmo ritmo de São Paulo, eu acho. Uhum. Eu digo sempre assim, a minha adaptação foi muito tranquila, porque eu já vim de uma cidade muito movimentada como São Paulo, né? E eu brinco, eu falo que Nova York é uma São Paulo melhorada. Então, é uma cidade que o metrô te leva para todo lado, que você Sim. pode andar, que funciona 24 horas, que você pode usar o seu celular na rua. Então, você não precisa necessariamente ter carro. Uhum. Então, eu acho que são aspectos que em São Paulo nos causam problema no dia a dia e que aqui ajudam, assim, né? O nosso estilo de vida aqui permite que seja mais tranquilo. Então, quando eu mudei para cá, realmente não é fácil. Por mais que você seja uma pessoa forte, que esteja preparado, quando você vai ver, você nunca está 100% preparado para esse tipo de mudança, né? É outra língua, são outras leis, são outras regras, é você chegar aqui, você não tem crédito, né, Uhum. crédito financeiro. Eu mudei para cá, o meu cartão de crédito tinha limite de $300 e a minha Eu gerente... também, foi o meu primeiro, É, $300. $300, e minha gerente falava assim para mim, olha, mas eu recomendo que você use do, metade do seu crédito. Eu falava assim, ai, tá bom, vou lembrar disso no Trader Joe's, quando eu for Exatamente. quando eu for fazer a compra do mês, que não dá para passar de 150. Então, assim, sabe, você tem que conviver com muitos desafios, assim, Uhum. no início, né? É você ligar para a TV a cabo, que vem instalar a sua internet, não sei o quê, e o cara te começa a fazer um monte de perguntas que você não sabe, o processo de alugar imóvel, é tudo, assim, tão complicado, e você não tem nenhuma referência. Até hoje, assim, nos feriados, tem feriado que eu nem lembro que existe aqui, quando eu vejo, eu falo assim, ai, é feriado, né? Esqueço dos feriados. Então, são muitas coisas, muitos detalhes assim, do dia a dia que mudam pra gente, né? Mas assim, eu sempre encarei tudo com muita leveza e falar, não, tem que fazer, tem que fazer. Vamos matar esse problema, depois vem o próximo, impostos, né? Imposto de renda. É tudo Uhum. tem todas essas chatices. Então, eu acho que depois que a vida estabiliza e que a gente consegue resolver nesses perrengues iniciais, tudo flui mais fácil. E aí você começa a fazer amizade, aí você começa a ter o seu supermercado preferido, você vai criando a sua rotina, assim, aí as coisas ficam mais fáceis. Mas o início eu acho mesmo muito complicado. E eu acho que é onde muita gente acaba desanimando. Hum. Também quando muda para cá, eu vejo muita gente assim, depressão quando muda para Uhum. cá, sofrendo muito, de saudade, de é difícil resolver as coisas, mas a gente tem que perseverar e tem que ter força nesse início, que eu acho que é a fase mais difícil mesmo. E depois as coisas É, vão. é interessante porque a questão da língua, né, como se você eu sempre falava isso quando eu me mudei pra cá, eu falava: "Gente, eu prometo que eu sou super inteligente em português, Eu falo isso, eu falo isso, eu eu também. prometo que eu sou eloquente, eu consigo explicar as coisas". É muito engraçado, porque assim, depois que eu mudei pra cá, eu só me relacionei, né, relacionamentos afetivos com americanos. E aí, às vezes, é lógico que quando você namora alguém que é de outra cultura, sempre tem esses conflitos, né, de língua, de cultura e de costumes. E eu, uma vez contando para uma amiga minha, uma briga que eu tive com um namorado, e que ele falou assim, porque você não entendeu o que eu falei, não sei o quê. Ela falou para mim assim, eu queria tanto que ele soubesse o quanto você é inteligente em português. Eu queria tanto que ele soubesse, porque é isso, às vezes falta assim, quando você está brigando, Ah, você não consegue expressar o que você está sentindo realmente, o que você quer dizer, o que você quer xingar.
É difícil muitas vezes. É isso, eu sempre acho super, e eu lembro também de falar isso, assim, né, às vezes a gente aprende inglês, aí chega aqui, o teste do inglês que é o mais complicado, normalmente eu acho que é quando você vai numa Starbucks, alguma É, coisa, por algum motivo, toda vez que eu chegava, eu enrolava o meu cérebro, né, então assim, é, são tantas são tantas questões, né, juntas, aham, mas ao mesmo tempo existe essa determinação, essa força e a gente saber, né, o que a gente pode fazer. é, Mas Nova York, durante a pandemia e é isso que eu quero te perguntar também, tem esse slogan, né, super forte em Nova York, que é New York or nowhere, né, Nova é, York ou nenhum lugar. Então, assim, aham, o pessoal de Nova York, durante a pandemia, um pessoal se mudou, mas outro pessoal falou: "Não, é aqui, essa cidade vai voltar", porque foi a que levou, né, o maior impacto mais cedo. foi, foi. Eu lembro eu aqui de Massachusetts acompanhando Nova York, assim, gente, vai chegar para todo mundo. E É. aí, qual que foi a sua sensação da pandemia, o começo ali da pandemia, você em Nova York? Você pensou: "Eu preciso sair daqui", você falou: "Não, vai dar certo", como que foi? Eu fiquei aqui na pandemia inteira. Eu não saí de Nova York por nenhum dia. Eu fiquei aqui o tempo inteiro. Quando começou, eu lembro o último dia antes, né, do lockdown, que eu fui no supermercado e estava todo mundo sem máscara ainda, porque naquele tempo a orientação era não usar máscara, né? Sim, Só quem sim. tivesse doente. Todo mundo lá fazendo compras, não sei o que, e eu pensando assim, eu tenho que comprar comida para quanto tempo será? E pensando assim, o quanto eu me abasteceria, né? E eu fiquei sozinha em casa o tempo inteiro. Eu não saí porque eu não tinha para onde ir, na verdade. Hum, Porque eu vivendo aqui, eu não tenho família aqui. Todos os meus amigos moram em Nova York. Eu tinha um contrato do apartamento que eu não podia quebrar. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu não tenho opção, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho opção de alugar o meu apartamento para alguém e eu ir para outro lugar. hum, Eu tenho que continuar pagando meu aluguel. hum, Eu fiquei trabalhando de casa. Eu falei, eu tenho que continuar aqui, vamos ver o que vai dar. Eu moro muito perto, eu moro em Hudson Yards, então eu moro muito perto. Eu morava em outro apartamento, eu continuo morando no bairro, mas 3 quadras, muito perto de Javits Center, onde eles fizeram um hospital de campanha. Então, as poucas vezes que eu saí de casa, que eu fui, por exemplo, no supermercado, eu só via soldados e enfermeiros na rua. E eu andava, às vezes, né, dava para ir a pé até a Times Square, Grand Central. Eu andava, às vezes, e não tinha uma pessoa na uau. cidade. E muitas vezes era bem cenário assim de filme apocalíptico, assim. Eu sou a lenda. Eu me senti Will Smith andando sozinha pela cidade. E muitas vezes eu me perguntei assim, será que Nova York volta a ser o que Hum, era? Eu me perguntei porque eu só via assim restaurantes fechando, lojas fechando, tudo fechando. E eu muitas vezes me questionei, mas eu nunca deixei de acreditar que voltaria. É, eu pensei como vai. Na verdade, eu não pensava se voltaria. Eu pensava como Nova York vai voltar. hum, Eu sabia que não seria como antes. Mas foi uma experiência muito. Até porque durante a pandemia eu perdi meu pai no Brasil de Covid. hum. Ah, E a gente estava aqui em lockdown, fronteiras fechadas. Eu não pude ir para o Brasil. Então eu vivi tudo isso de uma forma muito intensa, assim, e muito sofrida também. Pelo fato já de estar enclausurada aqui sem contato, de, né, ter tido essa perda enorme na minha família e não poder estar com eles e ninguém poder vir. Então foi muito sofrido. Em Nova York também, o que aconteceu foi assim, uma evasão. Muita gente foi embora de Nova York, né, nesse período. Eu lembro que eu via prédios enormes, assim, com pouquíssimas janelas acesas, porque Nova York tem um custo de vida altíssimo, né? Você sabe que um aluguel aqui é um absurdo. E quando as pessoas não tinham mais a necessidade de estar fisicamente aqui, porque estava todo mundo trabalhando remotamente, elas não tiveram dúvidas. Quem tinha a opção de sair, saiu. Quem tinha esse desejo, assim, Nova York é demais, é muito intenso. Quem tinha essa chance, saiu. Eu continuei aqui porque eu não tinha opção. hum, E aí a gente viu, assim, que teve a maior taxa de desocupação imobiliária, acho que nos hum, últimos 35 anos, eu acho. O mercado imobiliário deu uma queda absurda. E quem teve aqui, pelo menos, teve a oportunidade de fazer negócios melhores em seus imóveis, que foi o que aconteceu comigo. Eu mudei de apartamento, porque tiveram várias ofertas, assim, os prédios começaram a dar meses de aluguel grátis para atrair mais moradores. Mas foi uma coisa interessante.
por um tempo eu achei que a cidade seria impactada de uma forma irreversível, mas o que a gente vê é que Nova York está aí de novo. Um dos meus maiores pânicos como pessoa que mora fora do Brasil é coisas importantes acontecerem no Brasil e eu não conseguir ter tempo suficiente de voltar, Foi. né. Eu já tive que, enfim, já voltei atrasada e não consegui pegar, né, por Uhum. exemplo, o enterro da minha avó, porque, né, por questões logísticas, né, até eu conseguir a passagem e ir, então eu sempre tenho um pouco desse sempre tive esse pânico pré-pandemia. Durante a pandemia esse pânico ficou maior, mais forte, Uhum. né. Então e como que foi, isso para você então de ter que lidar com ter que ficar Uhum. nos Estados Unidos com uma perda, né, tão significativa para você e meus sentimentos, né, pela É, perda do seu pai, é, mas como que foi para você essa ter que negociar o sentimento de, né, de é, não poder, mas querendo estar? é. É muito difícil. Eu acho que um dos grandes desafios de quem mora fora é saber lidar com a saudade, que é um sentimento presente o tempo inteiro, e com as possibilidades, que são Hum, essas minhocas todas que ficam na nossa cabeça o tempo inteiro, né? E se acontecer alguma coisa com alguém? E se não sei o quê? E se? E se? Eu acho que é isso que a gente tem que, essa ansiedade que a gente tem que aprender a administrar. A saudade é um fato, né? E eu sempre digo que a saudade para mim é como se fosse um botãozinho. Eu sinto essa saudade diariamente, mas quando eu tô próxima de ir para o Brasil, parece que tá pior. Quando eu sei que eu vou, aí eu passo assim, uma semana sem dormir, não sei o quê, porque eu fico sofrendo de saudade, porque parece que eu não me permito sentir essa saudade louca no meu dia a dia, hum, para eu conseguir viver. Porque se eu ficar sentindo essa saudade tão forte como eu sinto, eu não consigo fazer nada aqui. Então eu só me permito sentir essa saudade quando eu tô próxima. Aí parece que eu abro as porteiras e falo, posso sentir saudade porque eu já tô chegando. E é essa ansiedade. Quando esse temor, essas possibilidades que a gente morre de medo se concretizam, como aconteceu no caso do meu pai, eu acho assim, eu vivi os piores momentos da minha vida, sem dúvida, mas ao mesmo tempo eu tive que tirar forças de onde eu não tinha, porque eu ir para o Brasil, uma que quando isso aconteceu, quando meu pai ficou doente logo no início da pandemia, meu pai ficou doente em maio, a gente não podia visitar, ele ficou em isolamento, ninguém podia ir para o hospital, ele não teve velório, o enterro, tinham 4 pessoas no enterro, então foi uma coisa que mesmo que se eu estivesse lá, eu, eu não poderia fazer nada, eu não poderia estar com a minha família, porque eu ia ter que ficar em quarentena 2 isolada. semanas, porque Uhum. né, naquela época eram 2 semanas, tinha que ficar em quarentena. Então, assim, essas coisas, eu lembro que a Mila Burns, né, que é sua amiga também, era minha chefe na época, quando ela falou pra mim, ela falou, você vai? Eu falei, Mila, não adianta eu ir. E ela falou assim, nossa, como você conseguiu pensar racionalmente no meio dessa emoção toda? Porque na hora, assim, o meu primeiro impulso foi falar, dane-se, eu vou pra lá, eu vou ter que fazer uma quarentena depois pra voltar, mas depois eu resolvo. E não adianta eu ir, eu não vou conseguir ver minha família, eu não vou conseguir ver lá o meu pai, eu não vou conseguir fazer nada. Então, Uhum. são essas coisas que a gente também tem que aprender, nessa situação específica de pandemia, né? Que a gente tem que aprender a ponderar e falar assim, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E aceitar e viver a dor do jeito que eu vivi, do jeito que eu consegui aqui, né? Com alguns amigos que estiveram perto de mim. Mas isso é muito difícil para o imigrante mesmo. Você ter que passar por essas situações que, se tivesse no Brasil, você pega um carro e tá lá com todo mundo. E pensar, e ainda mais naquela época que eram tantas restrições, o Trump tinha acabado de baixar o travel ban quando isso aconteceu. Hum. Então, foi horrível, mas a gente vai ficando forte, vai criando casca, né? E aí você acha que com a pandemia essas, né, porque a gente pensa muito eu sempre falo isso, assim, para mim a pandemia me deu um alerta muito grande sobre a mortalidade, né, Foi. como as coisas, né, acabam, de uma maneira ou abrupta ou um Uhum. processo, como seja. E isso para você, te deu uma perspectiva diferente do futuro em termos de falar: "Olha, é aqui mesmo que eu amo morar", ou "Eu gostaria de fazer outras coisas na minha vida", também te deu uma certa urgência de viver Deu, ou ao contrário? deu total. Meu pai tinha 68 anos, ele era super saudável, ele morreu assim, né? E foi um choque para todo mundo. E ele era um cara que vivia a vida, cheio de sonhos.
E aí eu comecei a perceber assim, às vezes a gente não tem tempo de realizar os sonhos. E quando ele partiu, foi a primeira vez que eu cogitei voltar para o Brasil. Porque nesse tempo todo que eu moro aqui em Nova York, por nem um segundo eu pensei em voltar para o Brasil. Porque eu sou tão feliz aqui e eu nunca pensei. E nesse momento eu liguei para minha mãe e perguntei, eu falei, mãe, você quer que eu volte para o Brasil? Eu posso voltar. E ela falou, seu pai era tão orgulhoso de toda a sua história em Nova York, ele ficava tão feliz, realizado de ver as suas conquistas. Ela falou, ele ia ficar muito triste se você voltasse por causa disso. Ela falou, fica aí. Então eu continuei em Nova York. Foi a primeira e única vez que eu cogitei voltar para o Brasil, né? E até em memória, em honra dele, assim. E hoje eu faço as coisas com muito mais garra e eu penso assim, meu pai ia ficar tão feliz de ver isso, meu pai ia ficar tão orgulhoso de ver isso que está acontecendo aqui comigo. Eu sempre tenho isso em mente. E mudou, sim. Tanto que antes eu ia para o Brasil, por exemplo, uma vez por ano. Agora, eu já tenho assim, não quero mais ficar tanto tempo sem ver minha família. Eu quero ir para o Brasil mais vezes, nem que seja para passar uma semana. Então, assim, tive no Natal, vou voltar agora no meio do ano. Sabe, você começa a ver assim, as pessoas não estão lá para sempre. Você nunca sabe quando é a última vez que você está vendo alguém. E cada despedida que eu tenho assim da minha família quando eu vou para o Brasil, eu falo, será que é? Quem dessas pessoas não vai estar aqui da próxima vez que eu vier? Assim, são pensamentos muito mórbidos, mas acontece mesmo. Total. E obrigada por compartilhar, porque eu acho que a gente tem que poder falar abertamente desses pensamentos que entram, né, assim, na nossa cabeça, para a gente poder ficar em paz com eles, né? Eles existem. Uhum, E aí depois eu ficava olhando as fotos do meu pai e ficava pensando assim, gente, será que eu falei tudo? E eu tenho a consciência muito tranquila de dizer assim, que todas as oportunidades que eu tive de dizer o quanto eu amava, eu falei, então não ficou nada pendente, sabe, entre a gente. Isso também me dá uma paz, assim, uma tranquilidade. Eu não tive lá quando ele faleceu e até nem adiantaria, porque eu não conseguia falar com ele, mas tudo que a gente viveu até então valeu. Então é isso que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Assim. Não, isso é verdade. E uma das coisas que eu sei que a gente está quase no horário aqui, mas eu queria te perguntar, uma das coisas também que a gente está escutando muito na mídia, né, agora com Nova York, né, existe um discurso aí, falando Nova York não é mais a mesma, porque tem, né, mais, enfim, essa taxa de crime que não é, né, real, porque, enfim, tem várias taxas aí que as pessoas gostam de usar para fazer, mas você tem uma sensação de que a cidade mudou desde que você se mudou para aí, assim, esse discurso aí, às vezes, né, da segurança, que a segurança é diferente, você acha que isso é real ou você acha que isso é intriga da oposição? Quando eu mudei para cá, o de Blasio tinha acabado de assumir assumiu como prefeito. Eu peguei os últimos meses do Bloomberg aqui, e depois o de Blasio assumiu. Então eu vi essas transições, né, de prefeitos aqui. Eu acho que a cidade mudou um pouco, principalmente, eu senti a maior mudança durante a pandemia. Eu comecei a ver muitos homeless, muita gente, muitos usuários de drogas nas ruas. E foi quando teve todos aqueles conflitos ainda, né, de Black Lives Matter. Então, aconteceu muita coisa num período pequeno de tempo que impactaram muito a cidade. A gente começou a ver muito roubo, muitos presidiários foram libertados e começaram a andar pelas ruas. Eu senti, mas eu acho que foram vários fatores ao mesmo tempo, né? E foi toda essa questão de Black Lives Matter, o Asian Hate, que também aconteceu por causa da pandemia, que os orientais passaram a ser atacados e responsabilizados, né? Então, foram muitas coisas juntas, esse negócio da polícia, essa questão da polícia aqui, deles tirarem, né, recursos da polícia. Então, foram muitas coisas. No período que eu moro aqui, eu senti que esses últimos meses e esse tempo pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, foram os que tiveram mais mudança, eu senti, no cenário da cidade, da gente não se sentir 100% seguro, que nem eu me sentia antes. Hoje eu praticamente todos os dias eu vejo alguém injetando drogas com seringa na rua, aqui em Nova York, que era uma coisa que eu não via antes. Então tem umas cenas que me chocam, assim, hoje no metrô eu fico mais atenta, porque tem acontecido alguns casos de ataques no metrô, né, principalmente mulheres. Então, hoje eu fico mais atenta aqui em Nova York. Não é uma questão... Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, perguntando, Nova York tá perigosa? Eu não vou dizer que tá perigosa, como a gente se sente assim, em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade perigosa, Rio é uma cidade perigosa.
Não chega a esse ponto. Mas eu acho que Nova York hoje em dia requer mais atenção. Hum. De- É. E essa questão, né, não tem muito a pandemia, a gente ainda tá numa recuperação, né, É, é, de um impacto tão grande que gerou tanto desemprego. Apesar de agora estar tudo tão aquecido, teve muita mudança, né, nesses é. 2 E anos. teve o desemprego e eu acho que também teve a questão mental, né? A saúde É, mental sim. de muita gente que foi impactada e também gera esses, esses casos. Agora, antes de eu te deixar ir, tá, porque tá aqui, É, eu preciso te fazer as perguntas de vamos fazer uma rodada rápida dos é, dos lugares preferidos de Nova York, uhum, tá. Então é. fala pra gente quais são seus lugares preferidos para ir caminhar, passear em Nova York. Olha, o meu lugar preferido da vida em Nova York é o Brooklyn Bridge Park, que fica em Dumbo, que tem aquela vista de Manhattan, aquela vista incrível, que eu acho que é um lugar, toda vez que eu piso ali, eu agradeço a Deus a chance de viver aqui, de poder viver aquele momento. É o meu lugar preferido de Nova York. Adoro. O melhor lugar, assim, para um café da manhã ou para um brunch, o que que você falaria? Ai, eu gosto bastante de brunch, tem gente que não gosta não. Eu gosto de rooftops, então um brunch um rooftop eu acho gostoso. Eu gosto muito de fazer piquenique no Central Park, então se você puder Hum. fazer no fim de semana, ir pro Central Park, levar umas coisinhas e tomar um café da manhã ali e ficar a manhã inteira, eu gosto muito de fazer isso. E tem alguns restaurantes aí que você experimentou nos últimos tempos que você falou: "Nossa, Tem, são muito bons, tem que ir, tem tem, que ir". tem. Eu gosto muito do Briciola, que é um restaurante minúsculo, é um wine bar com uma mesa comunitária que fica em Hell's Kitchen. Eu adoro. Eu gosto de lugares que não são tão turísticos, que são mais locais. No Brooklyn tem o Time Out Market, que inaugurou há pouco tempo. Eles têm um rooftop, que eu gosto muito também. Tem o rooftop do One Hotel, que fica em Dumbo também. Gosto de cervejarias, gosto de beer garden. Eu gosto do Brooklyn, da cervejaria do Brooklyn, que fica em Williamsburg. Eu gosto de lugares menores, gosto muito de lugares com música ao vivo, que é um dos meus programas preferidos aqui. Tem um bar que chamava Fat Cat, eu acho que quando você morava aqui chamava Fat Cat. Sim. Hoje em dia mudou para Dog Cellar, mudou de nome agora. Que é Não um é lugar gato e cachorro agora? que achou agora, que é um muquifo, né? Tocam as melhores bandas de jazz, tocam lá, e Olha, melhores músicas de jazz, só que tem mesa de ping-pong, mesa de sinuca, e tem aquela confusão assim dos jovens jogando ping-pong e os mais velhos lá ouvindo os músicos de jazz. E é um lugar que é muito Nova York isso, né? Essa mistura, essa confusão. adorei, Eu gosto, adorei, fantástico. eu gosto muito. Adorei a nossa conversa, Rogéria, muito, muito obrigada. E, gente, vocês têm que ir lá no Vem Pra Nova York no Instagram, porque todo dia tem coisa, né, todo dia você posta Todo coisa. dia eu posto diariamente, e uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu posto só a partir das minhas experiências. Eu só posto de lugares que eu fui, de E são comida que fotos eu suas, sei, né, são fotos fotos suas. minhas, isso, porque eu faço, até porque assim, e eu tenho um compromisso, tenho um amor tão grande com o canal, porque não é minha ocupação principal, né? Eu sou produtora de TV, né? Eu tenho minha produtora, a Duque, eu até produzo o programa do Pedro, né? O programa novo, Entre Mundos. Ai, é É, muito bom, e eu sou fã dele. ele esteve aqui também, né? Sim, sim, sou Então, fãzona. a gente trabalhou junto no Manhattan Connection, e aí agora eu tenho minha produtora e a gente produz o programa dele para a CNN. Mas mesmo assim, o Vem Pra Nova York tem um espaço enorme na minha vida. Assim, eu tento sempre encaixar na minha rotina para eu conseguir dar todas essas dicas. Então, eu vou em todos os lugares, eu tiro todas as fotos, todas as comidas que estão lá, eu comi. Porque eu não gosto de dar dica furada e a pessoa sair de lá me odiando e dar dica de um lugar que eu nunca tive. Então, assim, eu falo, não, E você gente. também faz, eu vi, você também faz, tipo, se as pessoas entrarem em contato com você e pedirem, tipo, um roteiro, você também ajuda no Faço. Eu, roteiro? eu faço roteiro personalizado. Muita gente me pergunta se eu faço guia, né? Se eu faço acompanhamento. Eu não faço porque, como eu disse, não é Você minha tem um trabalho eu fixo. tenho trabalho e eu não tenho tempo. Mas eu faço roteiros personalizados. Então a pessoa fala assim, que tipo de viagem ela gosta, do que ela gosta, e eu monto todos os dias para ela. Falo, sai do hotel, vai para tal lugar, faz tal coisa, vai não sei onde. Porque eu acho que otimiza o tempo da pessoa aqui. E Uhum. ela consegue aproveitar, ver mais coisas, ser mais certeira nos passeios, e não fica zanzando pela cidade, sabe? Vai fazer uma coisa no Upper East, depois vai para Lower East Side, aí volta. Então eu tento fazer um roteiro lógico para aproveitar bem o dia e ver o máximo de coisas possível. Gente, então quem estiver planejando, já vai lá e fala com a Rogéria. Mas adorei o nosso papo, Eu e assim que eu também. conseguir ir pra Nova York, a gente vai se encontrar.
Combinadíssimo, combinadíssimo. Tô te esperando aqui, dizer que é uma honra. Eu olho lá no seu podcast e falo, olha tanta gente interessante que ela já entrevistou. Não acredito que eu vou estar aqui nesse Mas você é uma estrangeira, olha lá, tá vendo? Mas adorei, mas parabéns pelo trabalho, parabéns pela carreira, por tudo que você Obrigada. contribui, orgulho brasileiro, orgulho nacional e internacional, e a gente se vê logo. Muito obrigada, Gabi, pelo convite, e dizer também que eu sou sua fã, que você aí é uma guerreira, consegue fazer tudo isso, compartilhar seu conhecimento imenso de tantas coisas, ainda ser mãe, ser profissional. Olha, você que é guerreira, Às vezes eu tô heroína, atacada no Instagram, tenho que me heroína. controlar. Eu olho e falo assim, como pode, gente, ela fazer tanta coisa? Eu acho que eu sou ocupada, mas eu olho para sua vida. Não, eu acho que eu tinha a minha orientadora, né, durante o meu doutorado, eu perguntava a mesma coisa para ela, falava assim: "Como que você consegue fazer tudo?" Dela: "É que eu não faço tem muita coisa que eu faço mal feita." Então essa é a real. É. E tudo bem. E a gente tem que se permitir, né? Um dia a gente é profissional melhor, outro dia Sim, é assim. somos humanos. Equilíbrio, equilíbrio. Bom, mas aproveita esse final de semana e, de Obrigada. novo, quero visitar. Vem para Nova York, vem para Boston também, hein. Pode deixar. Combinadíssimo. Um beijo. Um beijo, Gabi. Obrigada. Bom dia. Tchau. E aí, pessoal, gostaram do meu papo com a Rogéria? Gente, eu adorei. Eu sou fã dela. De novo, uma das coisas que eu mais gosto da história dela é realmente, né, essa ideia de se reinventar, de continuar com as paixões. E a gente também acabou falando de coisas super importantes, como essa questão de morar longe durante um tempo tão traumático de pandemia que a gente vive, né? Então, eu aqui com Covid é para lembrar para todo mundo que a pandemia não acabou. E minha conversa com a Rogéria foi muito honesta nesse sentido, né? De que a gente mora longe das pessoas que a gente mais ama e esse pânico, às vezes, de não poder estar perto, né? Em acontecimentos, ele vive com a gente. E eu adorei aprender com a Rogéria, escutar a história dela e também falar sobre como Nova York anda. Então, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, o Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente no umaestrangeirapodcast@gmail.com. Tá bom, pessoal? Se cuidem. Um beijo. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.